Bom dia, graça e paz, mais um dia aí na presença do Senhor, onde vamos louvar e engrandecer o nome dEle. Ontem eu falei sobre santificação e Deus me levou a refletir sobre um texto que fala da questão das obras da carne e do fruto do Espírito, porque a carne e o Espírito, eles militam contra si. Também me lembrei de uma lenda Cherokee que fala sobre a luta interna, que dentro de você teria um lobo branco e um lobo preto. Estaria representando o bem e o mal, a quem você alimentaria. Então, em cima disso, nós vamos estudar um pouquinho. Eu vou começar sobre as obras da carne. Espero terminar todas elas hoje, porque muitas vezes nós não sabemos o significado de cada palavra, mas se precisar estender um pouquinho para amanhã, a gente estende. Mas o meu desejo é terminar elas hoje para que amanhã a gente possa falar sobre o fruto do Espírito. Então, o nosso texto hoje está em Gálatas 5, dos versículos 19 a 21. Ele fala sobre 15 obras da carne. Mas vamos ler o texto. Está escrito assim na palavra do Senhor. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito dos quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. E eu me peguei pensando sobre essa questão, é muito séria, né? A limitação entre carne e espírito. Então eu fui buscar no dicionário cada uma das obras, para que nós pudéssemos estudar um pouquinho sobre elas. A primeira delas é a prostituição, né? A prostituição eu acho que é algo mais fácil da gente saber o que é. É atividade institucionalizada que visa ganhar dinheiro contra a cobrança, dinheiro com a cobrança por atos sexuais. Aí eu vou englobar um pouco toda a questão na área sexual. A lascívia é a propensão para luxúria, sensualidade exagerada, lubrificidade. Lembra que no final do versículo fala coisa semelhante a essa? Nós temos a ver com prostituição só a questão de atos sexuais com cobrança financeira. Mas nós também temos fornicação, que é atos sexuais feitos antes do casamento, adultério, que é relações sexuais fora do seu casamento, que não é com o seu cônjuge, e temos a lascívia, que aqui fala, que é a sensualidade exagerada, a propensão para a luxúria. Então, essas três já matam o Espírito Santo dentro de nós. Precisamos ficar atentos contra ela. Outrora, eu já tive muito problema com a questão de fornicação e com a questão da lascívia. Então, é algo que eu preciso vigiar eternamente. O inimigo sabe muito bem que existe essa propensão na minha carne, que abre aspas, é uma fraqueza da minha carne. E ele vai tentar sempre que ele puder, para que ele possa me derrubar. Essa é o que ele quer. Ele quer derrubar. Não adianta a gente achar que agora eu sou de Deus, o inimigo não vai me tocar. Ele não vai tocar se nós continuarmos alimentando o Espírito Santo de Deus, porque senão ele vai tocar sim.
Então, precisamos vigiar nessa área. Todos nós, mas principalmente aqueles que têm uma queda para essa área. Vamos orar, mas vamos vigiar. Corra sempre que perceber, que nós possamos perceber, né? Nós temos que correr toda vez que perceber que o inimigo lançou algo parecido nessa área. Não tente porque eu já tentei e me dei mal. Não tente enfrentar a tentação. Corra, saia, fuja e ore incessantemente no Espírito Santo. Em cima disso, nós também temos, junto com isso nós temos a impureza, que é a falta de pudor, falta de castidade, moralidade, impudícia. E aí eu entendo quando lá no Salmo 1, se não me engano, fala sobre sentar na roda dos escarnecedores. Eu não faço nada disso. Tá bom, eu não faço nada disso, mas em compensação, eu sento no meio de pessoas que fazem, acham engraçado, comentam, fazem piada, contam piadas em relação a essas coisas. Saia desse meio também. Esse meio não vai te edificar em nada, vai te enfraquecer espiritualmente e vai fazer com que você, com a falta da vigilância, caia nesse pecado. Então, corra. Idolatria. Idolatria não seria somente quando o pessoal tem mania de falar, idolatria, eu não faço nenhuma idolatria, nenhuma imagem de santo. Ok, benção. Mas quem você coloca no lugar de Deus? Ontem eu estava vendo a novela Reis, que eu falei para vocês que acompanham, e tem uma pessoa, o nome dela é Zeruia, tem ela biblicamente, mas não tem a questão, o pano de fundo que eles colocam na novela. Então não sei dizer para vocês se realmente é histórico, se é real, se é daquele jeito. Mas o fato que o pano de fundo da Zeruia foi ela na infância ter sido abusada sexualmente pelo padrasto. Então ela cresceu se sentindo indigna e virou uma prostituta. Ela tinha um homem que ela amava, mas que ela não conseguia ser fiel exatamente pelo problema que ela tinha na infância, que ela teve na infância. Então ela acabou traindo, ele descobriu, largou, casou com outra pessoa, que por sinal acabou acabando com a irmã dela. Naquela época era algo muito comum. Mas anos mais tarde, a irmã dela acaba falecendo e ela tem a chance de ficar com ele novamente, mas ela consegue falar para ele o que aconteceu com ela desde o início, ou por que ela se sentia impura. E nessa de se sentir impura, ela não conseguiu ficar totalmente bem. De vez em quando ela tinha umas recaídas de ir ver uma pessoa que ela se sentia atraída, e numa dessas dela ir ver, ela acabou caindo e beijando o rapaz. Foi só um beijo. E foi o que ela falou pro marido quando ela confessou. Foi só um beijo. Não foi só um beijo. Ela traiu o marido dela. E aí ela vai conversar com o irmão dela, que é Davi, e ele vai conversar com ela. Ela conversa com ele, pede para ele ajudar ela. E aí quando ele vai conversar com o marido, os dois juntos, e o marido fala o motivo, ele fala que não vai ficar, e aí deixa o esposo não fica. E aí o irmão começa a conversar com ela, e quando ele vai saindo da tenda, ele volta para ela e fala assim, porque o marido sempre bate a tecla que ela tem que pedir perdão a Deus pelos pecados dela. E ela não se sente pura para poder se chegar a Deus. E aí, Davi, quando está saindo da tenda, vira para ela e fala assim, minha irmã, talvez esse seja o problema. Além de você não pedir perdão a Deus e não colocar nas mãos de Deus todo esse problema que você passou, você colocou o seu marido no lugar de Deus. Idolatria. Ela estava idolatrando
o marido dela. O que é idolatria? Tudo que se coloca no lugar de Deus. É o seu marido, a sua esposa, os seus filhos, a sua casa, os seus bens, o poder que você tem, o seu emprego. O que hoje está te colocando, tirando Deus do lugar e você tem colocado no lugar de Deus? Isso é idolatria. E por fim, pelo dia de hoje, eu vou falar sobre a feitiçaria. Muitas pessoas acham que existe magia branca e magia negra. Não, magia é magia. Mexer com o mundo dos mortos não procede de Deus. E fazer feitiços para conseguir algo também não vem de Deus, também é uma obra da carne. Que Deus possa nos abençoar. Realmente o tempo está findando. Que Deus possa nos abençoar. Amanhã eu volto a falar das outras obras da carne, mas que possamos estar orando e colocando diante de Deus. Se uma dessas obras que hoje foram faladas está na nossa vida, e que possamos pedir a Deus para retirar ela de nós. Vamos orar? Deus maravilhoso, muito obrigado, porque o Teu Espírito Santo fala conosco. Deus, por mais de uma vez eu pedi perdão pelos pecados sexuais que eu cometi na minha vida. Mas eu venho novamente, Deus, te pedir perdão e pedir para que o Teu Espírito Santo me purifique, para que o sangue de Jesus desça sobre a minha vida e me lave de toda impureza nessas áreas que foram identificadas na minha vida, Pai, no nome de Jesus. Senhor, eu também te peço, Deus, que as pessoas que estão fazendo essa oração agora, nesse momento comigo, que o Teu Espírito Santo esteja com elas, que o sangue de Jesus derrame sobre a vida delas, lavando-as e deixando-as mais alvas que a neve. E que ao fim de tudo, Deus, o Seu nome seja honrado e glorificado nessas vidas. Espírito Santo, fala conosco, para que nós possamos saber como lutar contra essas obras da carne em nossa vida. Muito obrigado, Deus, porque a Tua palavra não volta vazia. Nos abençoa em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe. Mais um dia aí na presença do Senhor. E se você conhece alguém que precisa ouvir dessa palavra, que precisa ouvir para se libertar, então que em nome de Jesus você possa compartilhar e orar por essa pessoa também, para que Deus possa ser glorificado na vida dela também. Um bom dia e Deus nos abençoe.